Passageiros não serão obrigados a usar máscaras em viagens de avião. Censo do IBGE começa a primeira coleta da história de dados sobre comunidades quilombolas. Argentinos vão às ruas em protesto contra aumentos de 150% nas tarifas de água, luz e gás. China manda soldados para exercícios conjuntos com a Rússia. Brasil tem mais negros e mulheres como candidatos às eleições deste ano. Feira de Santa Catarina mostra novidades para um setor da economia que não para. Diversão em parque aquático na Suíça é na água que derreteu das geleiras. E o primeiro CD apresentado ao mundo completa hoje 40 anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE começou hoje o censo nas comunidades quilombolas de todo o país. É a primeira vez que essa população é contabilizada. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. Pela primeira vez, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai contabilizar a população de comunidades quilombolas do país. Ao todo, o censo vai visitar cerca de 6.000 localidades para obter estatísticas oficiais sobre o número de quilombolas, onde vivem e como vivem. Parte dos recenseadores, que são os entrevistadores do IBGE, vem das comunidades. Mas se o recenseador não for quilombola, ele será acompanhado de guias comunitários que vão indicar, além das melhores rotas de percurso, os códigos de conduta que devem ser adotados e os melhores horários para a visita. Entre as perguntas que serão feitas nos territórios estão se a pessoa se considera quilombola, a cor ou raça do entrevistado e o nome da comunidade onde vive. E olha só, para garantir o princípio de respeito às declarações do entrevistado, que não podem ser colocadas em dúvida pelo recenseador, existe um telefone para denúncia: 0800 721 8181. É um número para onde a pessoa vai ligar, se identificando com o nome local da ocorrência, para então denunciar esse recenseador ou a pessoa responsável pela coleta de informações, com os dados também dessa pessoa, como nome e número de matrícula. Informações essas que ficam no colete do agente. O uso de máscaras em aviões e aeroportos não será mais obrigatório. A decisão da Anvisa foi tomada em reunião hoje à tarde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A decisão foi unânime entre os 5 diretores da agência. No entanto, a Anvisa recomenda que gestantes, idosos e pessoas com problemas imunológicos mantenham o uso do equipamento de proteção. Além disso, continua sendo obrigatório a oferta de álcool em gel em aeroportos e também dentro dos aviões, o desembarque por fileiras e a sanitização das aeronaves. O uso de máscara passou a ser obrigatório para ajudar a conter a circulação do coronavírus. Nesta quarta-feira, a Fiocruz apontou a menor taxa de registro de síndrome respiratória aguda grave, que inclui a Covid, desde o início da pandemia. O fim da obrigatoriedade do uso de máscara passa a valer assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Mato Grosso do Sul confirmou 24 mortes por Covid em apenas uma semana. Significa uma vítima a cada 7 horas. E com uma estatística como essa, vale o alerta. Pouco mais de 10% dos brasileiros receberam a dose de reforço da vacina contra a doença. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam que houve registro de 364 casos de Covid por dia no estado na última semana. Outro dado importante, divulgado no último boletim, é que foram registradas 24 mortes em Mato Grosso do Sul, que dá uma média de 3,4 mortes a cada 24 horas.
Conforme a gerente técnica de influenza e doenças respiratórias da Secretaria de Saúde, 5 dos óbitos foram de pacientes com menos de 60 anos, um deles de 24 anos, mas eles tinham algumas situações em comum. Elas tinham o seu esquema vacinal incompleto, então 2 tinham apenas uma dose da vacina, outras 2 tinham 2 doses da vacina e a outra tinha nenhuma dose registrada. Ou seja, a falta do reforço da vacina é ponto de extrema relevância para evitar a gravidade da doença. Essas doses de reforço elas são fundamentais para garantir a imunidade contra a doença, né? Nós sabemos que com o passar dos dias após recebimento dessa dose, a imunidade contra a doença ela é comprometida. Então, a cada 4 meses, 6 meses, a depender da definição do Ministério da Saúde, se faz necessário que essa dose de reforço garanta a sua imunidade por mais algum tempo. Hoje no estado, apenas 44,4% das pessoas tomaram a primeira dose de reforço e menos ainda, 10,3% tomaram o segundo reforço. Lívia Mello comenta que o elevado número de mortes, 24, na verdade, tem casos represados de semanas anteriores. Esses 24 óbitos, apenas 14 ocorreram de fato nessa última semana epidemiológica. Os demais são óbitos represados que acabaram sendo informados fora do prazo, né, e entraram aí para semanas anteriores. Outra consequência negativa que a pandemia provocou no país está na pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Mais de 400 mil empregos foram eliminados no comércio. As medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o avanço do novo coronavírus em 2020 resultaram no corte de 404 mil trabalhadores do comércio. Segundo o IBGE, os estabelecimentos que se dedicavam à revenda de itens não essenciais foram os mais afetados. Entre os segmentos, 90% das vagas perdidas no primeiro ano da pandemia da Covid-19 foram referentes ao varejo, que cortou 365 mil trabalhadores no período. Também se observou redução de pessoal na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas, que cortou 76 mil profissionais. Entre as 9 atividades que integram o comércio varejista, os segmentos de hipermercados e supermercados apresentaram incremento. Contrataram 1.800 pessoas. De produtos farmacêuticos e perfumaria, abriram mais 318 postos de trabalho, ainda que discreto no volume de mão de obra. O comércio por atacado foi a atividade responsável pela suavização dos impactos negativos da pandemia no mercado de trabalho do setor, com 38 mil novos postos de trabalho abertos em 2020. Apesar das perdas causadas pela pandemia, teve um aumento de 195.500 funcionários no período de 10 anos. E a partir de agora, os estudantes da Rede Municipal de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vão criar em casa os chamados mosquitos do bem. É para ajudar no combate ao Aedes aegypti. Os estudantes vão receber um kit com um folheto explicativo, um adesivo para colar no recipiente e uma cápsula com 400 ovos e ração para os mosquitos. Campo Grande está iniciando um projeto pioneiro para o método Wolbachia no mundo. Então, o primeiro município que vai receber a liberação comunitária através das escolas. Então, os próprios alunos sendo implementadores dessa atividade no combate à dengue, zika e chikungunya. A lição de casa é lavar uma garrafa PET, fazer 8 furos na parte superior do recipiente, encher com água pela metade, colocar a cápsula, tampar a garrafa e escolher um local protegido do sol e da chuva para deixá-la. Essa cápsula vai se dissolver e liberar o conteúdo dela. O conteúdo do alimento que vai ajudar o vômito na fase larva até a fase adulta. Isso pode durar entre 7 a 15 dias. Os mosquitos que serão cultivados pelos alunos foram infectados com a bactéria que inibe a transmissão da dengue, zika e chikungunya. Eles vão se reproduzir com os Aedes aegypti locais e criar uma população de mosquitos com a Wolbachia. A gente planejou o município para 6 fases. Em outubro a gente deve começar a 6ª fase e a gente ainda não tem como comparar os resultados porque a gente ainda não finalizou o município. Mas todos os lugares que a gente já soltou, a Wolbachia tem estabelecido muito bem, o Volbito tem estabelecido em números ótimos para que a gente
que evite a proliferação de dengue, zika e chikungunya. O programa Volbito em Casa será implementado em 17 escolas públicas da capital. A estratégia vai envolver cerca de 3 mil alunos da rede municipal de ensino. Os alunos da Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, do Jardim Noroeste, já sabem o que fazer com o kit. Quando eu participei das reuniões, a gente já passou para os professores de ciências e eles já estão trabalhando, tanto que eles estão numa expectativa muito boa. A capital não enfrenta uma epidemia de dengue há 2 anos. Ainda é muito cedo para se associar o método a esse resultado, porque o mais importante são as políticas existentes. Eliminar criadouros, o fumacê, a conscientização da população. Esse é um método biológico complementar, onde nós observamos inicialmente os resultados, aonde houve a disseminação do mosquito, foram os bairros com menor incidência de dengue. Então, o que comprova, já há resultados animadores em relação a esse método. Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram que o estresse prolongado pode elevar o risco de determinados problemas de saúde, como asma, úlceras, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Tudo isso, além de envelhecer o sistema imunológico. As conclusões foram publicadas na The Proceedings of the National Academy of Sciences. Usando um conjunto de dados pré-existente, pesquisadores analisaram respostas a uma sondagem com uma amostra nacionalmente representativa de mais de 5.700 adultos nos Estados Unidos, de 50 anos ou mais, e as comparou com contagens de células imunes do sangue dos participantes. Eles tiveram que responder a perguntas sobre suas experiências com fatores de estresse social, como tensão no trabalho, estresse crônico, acontecimentos de vida estressantes, discriminação cotidiana ou vitalícia, incluindo o sexismo e a discriminação etária, além de eventos traumáticos da vida. A equipe descobriu que os níveis mais altos de estresse relatado estavam associados aos perfis de sistema imunológico mais velho. Isso acontece quando seu corpo apresenta resposta menos coordenada a novas ameaças, porque produz diferentes tipos de células imunes em proporções distintas do que fazia quando você era mais jovem. Ao mesmo tempo, células imunes mais velhas, mais cansadas, tendem a predominar sobre as novas e mais ágeis, resultando numa resposta imune menos robusta. Embora o novo estudo seja limitado, na medida em que analisou apenas alguns poucos tipos de células imunes, especificamente as T, CD4 e CD8, elas ainda são um bom indicador da robustez imunológica. E veja a seguir, argentinos vão às ruas em protesto contra aumentos de 150% nas tarifas de água, luz e gás. E veja também, uma feira de Santa Catarina mostra novidades para um setor da economia que não para. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os registros de casos de violência contra a mulher aumentaram consideravelmente. Só nas 2 primeiras semanas de agosto, 67 mulheres entraram para a estatística e mais de 1.300 casos de medidas protetivas estão ativos no município. Foram 2 longos anos de restrições desde 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitos casais ficaram isolados e, com isso, mudanças aconteceram durante este convívio. Mulheres que foram vítimas dos mais diversos tipos de violência. A violência praticada contra a mulher não é necessariamente a física. Ela pode ser da ordem moral, patrimonial, sexual e também psicológica. Mas você sabe identificar cada uma destas? O agressor, ele não age de forma a agredir a física o seu corpo, mas assim o seu psicológico, seja perseguindo, seja fazendo chantagem, dizendo que ela não é uma mulher adequada, que o seu corpo não é adequado. Então existe esse tipo, aproveitando-se da vulnerabilidade da mulher para poder manipular ali o seu psicológico, causando um dano emocional. Ela não fica
submetida a uma agressão física. Então, às vezes, ela não consegue reconhecer que aquilo seria uma violência. Em Dourados, o caso mais recente de violência contra a mulher é de uma tentativa de feminicídio. A vítima tinha, inclusive, uma medida protetiva contra o autor. O caso foi atendido por esta delegada, que conta como tudo aconteceu. E o agressor, ele foi à residência da vítima, ali, a princípio, com a intenção de reatar o relacionamento. Ele estava portando uma arma de fogo. E aí, numa discussão ali, numa tentativa de querer conversar, ele, segundo relatos, né, tentou disparar contra a vítima. Esse disparo não teria ocorrido por conta de uma falha da arma, né? E aí, ali, vendo que não ia resolver, ele tentou levar ela para a casa dele, né, ali com a ameaça, mediante arma de fogo, para que conversasse na residência dele, porque haviam outras pessoas na residência dela. E aí a família, né, sabendo da situação, ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu localizar a vítima e foi até a residência dele. E aí, na residência dele, sabendo que a polícia estava lá, eles de novo saíram com o carro. A Polícia Militar conseguiu alcançar. Ele estava com a arma de fogo, né, que aí é um outro crime, que ele estava portando ilegalmente. Houve ali uma perseguição. Acabou que a Polícia Militar conseguiu, né, parar o veículo, trouxe a vítima para cá. Infelizmente, o agressor teve que ser baleado, né, para acessar essa situação. Foi ao hospital. Coloquei, né, como os crimes que ele cometeu, a tentativa de feminicídio pelo disparo de arma de fogo, que não ocorreu, independente da vontade dele, né, pela vontade dele teria ocorrido. O porte legal, porque ele tinha essa arma sem autorização. O descumprimento da medida protetiva, porque havia, né, protegendo a vítima, e também o constrangimento ilegal, né, a partir do momento que ele força a vítima a ir na casa dele, manter uma conversa que ela não queria, há um constrangimento ilegal e ali mediante a ameaça da arma de fogo. No município, mais de 1.300 mulheres são assistidas pelo programa Mulher Segura da Polícia Militar. Elas recebem apoio policial e, quando preciso, são encaminhadas para projetos sociais, inclusive atendidas por psicólogos. Prioritariamente, a Polícia Militar vai fazer a fiscalização dessa medida protetiva, vai saber se o agressor está perto, né? Se o agressor, por acaso, estiver perto, nós podemos realizar e devemos a prisão desse agressor. Mas se a situação dela, por exemplo, é um atendimento psicológico, eu vou orientar essa mulher, vou encaminhar ela para uma rede de apoio na cidade de Dourados, que seria o Viva Mulher, que é o que atualmente está nos apoiando bastante. Lá tem uma psicóloga para esse atendimento, aí nós encaminhamos essa mulher para essa rede de apoio. Mas se o caso dela é saúde, por exemplo, nós vamos encaminhar ela, né, para um campo, um posto de saúde no bairro dela, depende da necessidade. A Câmara de São Paulo deve votar um projeto que muda regras para construir novas moradias no centro da capital. A meta é levar mais de 200 mil moradores para a região, mas o texto divide opiniões. Na próxima semana, devem entrar em votação na Câmara Municipal de São Paulo as novas regras propostas pela Prefeitura para a construção de moradia na região central da cidade. O projeto divide opiniões em diferentes setores, de incorporadoras a movimentos sociais, e está com alterações em discussão. Um dos pontos debatidos é a manutenção da isenção da taxa cobrada para erguer edifícios acima do limite de altura básico, em distritos como o da Sé e da República. Enviada aos vereadores em novembro de 2020, a proposta é referente ao projeto de intervenção urbana setor central, que pretende levar mais de 200 mil moradores ao centro de São Paulo. A segunda votação, que estava prevista para esta quarta-feira, foi adiada. Um dos motivos apontados por vereadores para a mudança de data são ao menos 38 emendas apresentadas nos últimos dias. Também há pressão do mercado e de movimentos sociais por alterações. A ideia é que o texto substitutivo ao original seja apresentado na última audiência pública sobre o tema, remarcada para um dia antes da data de votação. O projeto de lei precisa de 37 votos favoráveis. Em primeira votação foram 39, com 15 contrários. Se aprovado, o projeto prevê que recursos para as ações sejam divididos em 40% para a moradia popular, 20% na recuperação de equipamentos públicos, 5% na restauração de bens tomados e 35% em infraestrutura. Quem ronca pode receber um auxílio de quase R$ 1.000 por semana no Reino Unido.
A medida faz parte de um programa que beneficia as pessoas que sofrem de algum distúrbio que pode prejudicar as atividades durante o dia. Roncar pode ser indício de apneia do sono, que causa canseira. Também podem pedir o auxílio quem sofre de ansiedade, depressão, diabetes e perda auditiva. A Argentina anunciou um aumento de tarifas de água, eletricidade e gás em até 150%. A série de reajustes em itens subsidiados pelo governo é conhecida no país como tarifazo. A medida gerou protestos. As principais confederações sindicais da Argentina realizaram uma manifestação nesta quarta-feira em Buenos Aires. Os grupos são contra o aumento dos preços. Pela primeira vez desde a posse do presidente Alberto Fernandes, de quem são aliados, os sindicatos decidiram marchar até a sede do Congresso para protestar contra o alto custo de vida no país. A Argentina registra um dos índices de inflação mais altos do mundo. De janeiro a julho, chegou a 46,2%. Os sindicatos dirigiram suas reivindicações ao setor empresarial. As organizações denunciaram o que consideram a irresponsabilidade econômica dos grandes formadores de preços que valorizam produtos essenciais para melhorar as margens de lucro. Também protestaram contra a especulação financeira. Ainda nesta quarta-feira, só que separadamente, os movimentos sociais realizaram uma manifestação. Eles dizem que representam trabalhadores informais e desempregados. Os movimentos sociais exigem mais ajuda estatal e propuseram a aprovação de uma renda básica universal. A proposta ocorre em um momento em que o governo deve reduzir o déficit fiscal em linha com um acordo de crédito com o Fundo Monetário Internacional de cerca de 44 bilhões de dólares. Já no Reino Unido, a alta dos preços atingiu a maior alta dos últimos 40 anos. O acumulado no período de um ano atingiu 10,1%. Foi a primeira vez na história que o custo para o consumidor atingiu os 2 dígitos. E a previsão dos economistas é de que vai continuar subindo. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em alta, mas perdeu força após a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que trouxe pistas sobre os rumos da taxa de juros norte-americana. Com isso, a alta foi de 0,53%, sendo vendido a R$ 5,16. E a Bolsa de Valores registrou alta de 0,17%, com 113.707 pontos. E o mercado de proteínas alternativas à carne poderá atingir 234 bilhões de dólares até 2030. A expansão do setor acontece principalmente pelo aumento de pessoas veganas no mundo. Esse número aponta que o setor deve crescer 42% ao ano, caso mantenha o ritmo observado até agora. No ano passado, o tamanho do mercado no mundo todo foi avaliado em 10 bilhões de dólares e mais de 30% dos lucros das empresas desse segmento vieram de proteínas à base de plantas, números que devem aumentar até o fim da década. O continente europeu foi onde o mercado de proteínas alternativas mais cresceu e vem sendo palco de uma verdadeira revolução no paladar de jovens e idosos. Com o avanço no continente europeu, diversas empresas de fast food também decidiram lançar suas versões veganas e vegetarianas, cenário que só tende a crescer, muito em razão do consumo excessivo de carne estar sendo criticado por diversos setores da sociedade por conta de seus efeitos negativos no ambiente e no bem-estar dos animais. O que também levantou a preocupação dos consumidores foi o número crescente de doenças transmitidas por animais. A conscientização do consumidor sobre os substitutos de carne à base de plantas está crescendo rapidamente e a cada dia que passa, mais pessoas estão sendo adeptas a uma dieta vegana ou vegetariana, um dos principais fatores que impulsionam a demanda por produtos de origem vegetal. Por isso, é comum vermos a cada dia que passa mais restaurantes oferecendo produtos à base de proteínas vegetais e introduzindo inovações no cardápio. O setor do agronegócio não para e, por isso, as feiras são importantes para acelerar as informações e ajudar as vendas de insumos e maquinários. É o que vai acontecer no próximo fim de semana em Criciúma, em Santa Catarina.
Um setor que precisa de inovação e tecnologia para se manter vivo e com condições de combater as exportações. Esse é o setor do agronegócio. E em Criciúma, no sul catarinense, é realizada todos os anos, em agosto, a maior feira do setor em todo o estado. A Agroponte reúne uma gama diversificada de equipamentos, produtos, animais e insumos, a fim de facilitar a vida de quem precisa vender e comprar para o desenvolvimento dos criadouros e também dos cultivos. É uma coisa que é iniciado um negócio aqui e ela ocorre nas semanas subsequentes ao evento. Nos animais também não é diferente, é assim que acontece. Depois na propriedade os negócios evoluem e as pessoas fazem muitos negócios. Com a expectativa de passagem de mais de 100 mil pessoas durante os 4 dias de feira, os negociantes também estão na expectativa de fecharem vendas após o fechamento das portas. Eles vêm, conhecem as máquinas, conversam com o vendedor, a gente tem esse primeiro contato. Geralmente, uma feira ela é um primeiro contato. Logo após vem a negociação, a necessidade de o crédito que o cliente vai precisar, a sua necessidade na lavoura. Mas a feira é esse primeiro contato. E muitos já são clientes, então vem aqui para realmente ver a máquina, ver de perto, subir na máquina, que é uma emoção, né? Então ver a máquina de perto e poder ter esse contato com a gente, né? A feira também abre espaço para 35 cooperativas da agricultura familiar, onde são vendidos produtos coloniais sem agrotóxicos e artesanatos. Além disso, neste ano, serão mais de 700 animais, entre bovinos, puros de origem e puros por cruza, de inúmeras raças, bubalinos, argola, equinos, ovinos, aves tradicionais e exóticas, canários, suínos, embaias, abelhas sem ferrão e coelhos. Aqui nos animais, nós somos com 15 raças bovinas aqui. Pela primeira vez, a participação de suínos da Embrapa é uma coisa que foi uma evolução do próprio evento. Nos 4 dias de feira, a expectativa é que bons negócios sejam fechados e também encaminhados. E veja a seguir, Brasil tem mais negros e mulheres como candidatos às eleições deste ano. E ainda, China manda soldados para exercícios conjuntos com a Rússia. O número de candidatos à Câmara dos Deputados bateu recorde desde a redemocratização. Aumentou também a quantidade de negros e mulheres na corrida eleitoral. Mais de 28 mil pessoas registraram candidatura para concorrer a um cargo eletivo este ano. No Senado, haverá renovação de 1/3 das 81 cadeiras, uma vaga para cada estado. 14 senadores disputam a reeleição, mas no total são 235 candidatos para essas 27 vagas, uma concorrência de 8,7 candidatos por vaga. Já na Câmara dos Deputados, são 513 vagas e o número de candidatos a deputado federal bateu recorde. É o maior desde a redemocratização. São 10.271. Esse número é cerca de 20% maior que na eleição passada. Esse dado ele é interessante porque ele mostra que, diferentemente do que nós estamos acostumados a pensar com relação à política, parece existir um movimento do sentido de que a política demanda exatamente a participação da sociedade, né, para que as alterações importantes possam ocorrer. Aumentou também o número de candidatos negros e mulheres. São 3.543 candidatas, o que corresponde a 35% dos inscritos, e 1.421 negros, 14% do total. Em 2018, esses grupos correspondiam a 32% e 11%, respectivamente. E uma consequência que a gente pode imaginar desse processo é exatamente um Congresso Nacional mais plural. O número de mulheres no Brasil é desconhecido de todos, que inclusive é um número maior do que o de homens, ou seja, a gente tem uma população feminina presente, atuante, muitas são chefes de família. Então essa participação mais presente da mulher, né, no sistema eleitoral é realmente uma medida muito importante. Assim como também, né, as pessoas que se reconhecem como negros, exatamente porque a gente está falando de uma parcela da população considerável e que se encontrava realmente subrepresentada, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Por outro lado, a diversificação pode ter um viés meramente legal.
muito pouco ainda para quem pretende modificar o atual quadro de representatividade feminina nos nossos parlamentos. E também há que se falar aí que esse aumento também, pouco substancial a meu ver, tímido a meu ver, em relação às candidaturas de pessoas negras, muito se deve à reforma eleitoral de 2019, corroborada com a reforma de 2021, e essa de 2021 em especial, quando diz que aqueles votos dados a candidatos e candidatas negras repercutirão em dobro para fim de recebimento de fundo partidário pelas agremiações. Os dados mostram também aumento no número de candidatos que declaram patrimônio acima de R$1 milhão. Eles representam 22% dos candidatos, enquanto eram 19% em 2018. As profissões mais comuns são advogado e empresário. E amanhã será o último dia para o eleitor solicitar o voto em trânsito. É preciso ir pessoalmente a um cartório eleitoral. O eleitor que estiver fora de seu domínio eleitoral no dia das eleições deve se apressar para solicitar o voto em trânsito, tanto no primeiro turno, no dia 2 de outubro, quanto no dia 30 de outubro, no segundo turno. O eleitor pode votar fora de sua cidade de origem, mas para isso precisa fazer o pedido até esta quinta-feira, presencialmente nos cartórios eleitorais. Ele deve indicar onde vai votar desde que o município tenha mais de 100 mil eleitores. O Código Eleitoral prevê 2 possibilidades de voto em trânsito. Quem estiver fora de seu domínio eleitoral, mas dentro do estado em que vota, pode participar das eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já quem estiver em outro estado pode votar apenas para presidente da República. Para votar em trânsito, o eleitor precisa estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não é possível votar em trânsito fora do Brasil. Mas quem tiver o título de eleitor cadastrado no exterior e estiver em trânsito em território brasileiro pode votar para presidente da República. O coronel da reserva do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, morreu aos 87 anos no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília. A unidade de saúde afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode dar mais informações sobre a causa do falecimento. Conhecido como Major Curió, ele foi combatente na guerrilha do Araguaia, um dos principais conflitos contra o socialismo em território brasileiro. Mineiro, Major Curió nasceu em 1934 em São Sebastião do Paraíso, numa família de pequenos comerciantes. Influenciado por um primo que lutou na Segunda Guerra Mundial, decidiu seguir carreira militar na adolescência. Foi aprovado na Escola Preparatória de Cadetes, que o colocou na unidade de Fortaleza. De lá, passou na Academia Militar das Agulhas Negras, a escola de oficiais do Exército. Em maio de 1973, Curió foi enviado para Araguaína, no atual estado do Tocantins. De início, sua missão era coletar informações sobre a guerrilha. Eram os primeiros passos da fase mais repressiva contra a Revolução Socialista que se criava na região. Em 1973 e 1974, Curió teve participação direta na perseguição de guerrilheiros do PCdoB, que agiam entre o norte de Tocantins e sudeste do Pará. Depois, em maio de 1980, ele foi designado pelo regime militar interventor em Serra Pelada. Na ocasião, se tornou a única autoridade civil e militar da região. Curió proibiu a entrada de mulheres, bebidas alcoólicas e armas na zona de trabalho. Em 1982, Curió foi eleito deputado federal pelo Pará e, em 2000, ele foi eleito prefeito de Curionópolis, também no Pará, assumindo o mandato em 2001. 2 servidores foram presos em operação contra a corrupção e tráfico de drogas no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados judiciais em mais 5 estados. Uma força-tarefa da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal
prendeu 2 servidores envolvidos em um esquema de tráfico de drogas no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Operação Ártemis tem o propósito de desarticular uma possível organização criminosa composta por agentes públicos e empresários. A organização tinha por finalidade a suposta prática de crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além dos 2 mandados de prisão, a operação deve cumprir 31 de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As ações acontecem em municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense, em Santos e São Vicente, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e Maceió, em Alagoas. Em razão da convergência dos investigados, a Operação Ártemis se desenvolve simultaneamente com a Operação Efeito Cascata, deflagrada pela PF em São Paulo. A crise estrutural que atinge El Salvador vem tomando proporções inimagináveis. Após declarar guerra contra o crime organizado, o governo já prendeu cerca de 1% da população do país. 5 meses após a declaração da guerra contra as gangues pelo governo de Nayib Bukele em El Salvador, o projeto já prendeu cerca de 50 mil pessoas suspeitas de serem envolvidas no crime organizado. O projeto foi amparado por um regime de emergência aprovado em março desse ano pela Assembleia Legislativa de maioria governista. Esse atual regime permite prisões sem ordem judicial, suspende a liberdade de associação e o direito a habeas corpus e estende o período de prisão provisória de 3 para 15 dias. Na guerra lançada por Bukele, os presos acusados de pertencer a gangues passaram de 16 mil para 66 mil em poucos meses. Segundo a última estimativa do governo, as gangues do país têm 76 mil membros, ou seja, a ofensiva estaria prestes a atingir o seu objetivo de acabar com os criminosos. No entanto, a maioria dos detidos ainda está em prisão preventiva, sem processo formalizado e nem sentença. Contudo, outra situação tem preocupado as autoridades. O sistema carcerário do país está longe de conseguir receber tantos presos de maneira rápida. Para abrigar parte dos detidos, Bukele ordenou a construção de um presídio para 40 mil membros de gangue na zona rural da cidade de Tecoluca, no centro do país, que deve ficar pronta até o fim do ano. A execução do novo regime fez com que diversos protestos fossem realizados na capital de El Salvador. Os manifestantes exibiram as fotos dos suspeitos e os cartazes pediam a libertação de parentes detidos durante o estado de exceção. Nos 142 dias em que o regime de exceção está em vigor, o número de crimes caíram drasticamente e foram registrados 77 dias sem nenhum homicídio. Tropas chinesas vão à Rússia para participar de exercícios militares conjuntos. O anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre chineses e norte-americanos. De acordo com o ministro da Defesa da China, tropas de países como a Índia, Belarus, Mongólia e Tajiquistão também farão parte desses exercícios militares ainda sem data definida, que, segundo ele, não tem qualquer relação com a atual situação internacional. A participação de Pequim faz parte de um acordo de cooperação anual bilateral em andamento com Moscou. Pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, os dois países anunciaram uma parceria sem limites. O anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos e a China dos últimos anos, após a visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, que foi considerada como provocação pela China, já que Washington não reconhece a ilha como independente, mas ao mesmo tempo mantém relações com o governo local. Desde a visita, aviões e navios militares chineses têm feito exercícios constantes na região e com inúmeras invasões ao espaço aéreo taiwanês. O presidente da Ucrânia falou hoje sobre as explosões dos últimos dias na península da Crimeia. E a OTAN pediu inspeção urgente da usina nuclear de Zaporízia, controlada pela Rússia. Um vídeo divulgado pela Ucrânia mostra as consequências de um ataque de mísseis russos a 60 quilômetros ao sul de Odessa.
Uma chuva de mísseis caiu sobre Zatoca, a cidade portuária, na madrugada de hoje. Um centro de recreação foi completamente destruído e prédios ao redor pegaram fogo. É do porto de Odessa que estão partindo navios, transportando grãos para o resto do mundo. O serviço de emergência do país disse que o ataque deixou 4 pessoas feridas. Causou incêndios e danos graves em um dos resorts da cidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que várias razões podem estar por trás das explosões da Crimeia anexada pela Rússia e avisou para os civis ficarem longe dos locais militares russos. As explosões aumentaram a perspectiva de uma nova dinâmica na guerra que completou 6 meses. Se a Ucrânia tiver capacidade de atacar mais profundamente o território russo. Enquanto isso, líderes da OTAN exigiram hoje uma inspeção urgente da Agência Internacional de Energia Atômica na usina de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, alvo de ataques dos quais russos e ucranianos se acusam mutuamente, aumentando o temor de um desastre nuclear. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, denunciou que as tropas russas, depois de ocupar e controlar a instalação por vários meses, agora usam o território ao redor da usina como uma plataforma para lançar ataques de artilharia contra as forças ucranianas. Ele classificou as ações de imprudentes e irresponsáveis. E veja a seguir, diversão em parque aquático na Suíça é na água que derreteu da neve. E ainda, o CD, que foi a primeira grande evolução tecnológica para os amantes da música, completa hoje 40 anos. Morreu na madrugada desta quarta-feira o maestro Diogo Pacheco, aos 96 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. O músico tinha problemas pulmonares e faleceu em razão de hemorragia, de acordo com familiares. Pacheco trabalhou na Globo nos anos de 1990, quando foi responsável pelo conteúdo do programa Concertos Internacionais, que também ajudou a apresentar. Foi um dos maestros responsáveis pela popularização da música erudita no Brasil, assistente do maestro Eleazar de Carvalho na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e também diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Recife entre 1991 e 92. O preço do gás encanado subiu 26%, nos últimos 12 meses. No caso do botijão, a alta foi de 21%, mais que o dobro da inflação do período. Por isso, muitos consumidores estão adotando estratégias para reduzir custos, como substituir eletrodomésticos, deixar o fogão de lado e utilizar fornos elétricos. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou hoje que o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil deve começar em setembro. Ele não deu uma data, mas garantiu que serão publicadas as normas complementares para que as 17 instituições financeiras já homologadas possam dar início às operações de crédito. Os incêndios florestais duplicaram em todo o mundo nos últimos 20 anos, particularmente nas florestas boreais, provavelmente por causa das mudanças climáticas, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira. A situação é especialmente dramática em países como a Rússia, que experimentou incêndios sem precedentes no ano passado, enquanto o fenômeno El Niño acentuou a perda de massa florestal na América Latina. O texto foi produzido em conjunto pela Global Forest Watch, pela World Resources Institute e pela Universidade de Maryland. Cerca de 70% da superfície devorada pelas chamas está concentrada nas florestas mais ao norte, nas regiões de Rússia, Canadá e Alasca, os maiores depósitos de carbono do planeta. A Rússia perdeu 53 milhões de hectares nos últimos 20 anos, o equivalente à área da França. A situação também é dramática no Brasil, que perdeu quase 10 milhões de hectares nesse período, o equivalente a 15% do total mundial. Os incêndios representam cerca de 1/4 da perda total de massa florestal desde o início do século, enquanto o restante é causado por desmatamento ou causas naturais, como tempestades e inundações.
As ondas de calor, que secam as florestas e as deixam mais frágeis diante da ameaça das chamas, são 5 vezes mais prováveis hoje do que há 150 anos. Ao mesmo tempo, esses incêndios aumentam as emissões de gases do efeito estufa, que causam um ciclo de retroalimentação. E a Suíça ganhou uma nova atração turística nos últimos meses. Com o forte calor no continente europeu, a neve que cobriu os Alpes suíços derreteu e acabou virando um verdadeiro parque aquático ao ar livre. O lugar paradisíaco conta com águas esverdeadas e diversas atividades para serem realizadas em grupo. Nas últimas semanas, o número de turmas de amigos a visitar a atração mais do que dobrou. A grande maioria carregando mochilas à prova d'água, que passaram a ser utilizadas como boias para descer a correnteza ou até mesmo viraram pequenos botes infláveis. Além de passar horas na água, os visitantes também podem tomar sol nos gramados e aproveitar os restaurantes ao redor do lago. Apesar de refrescante, os banhistas devem ter muito cuidado ao participar dessa experiência, porque o rio chega a correr 2 metros por segundo e as histórias de acidentes não são raras. Tanto que no começo do verão, por exemplo, o filho de um político da Indonésia morreu afogado e seu corpo só foi encontrado no local 2 semanas depois. A capital Berna tem 144 mil habitantes e fica entre Genebra e Zurique, 2 cidades consideradas suas irmãs mais famosas. Em Zurique, o rio Limar também é um destino popular durante o verão pela sua leve correnteza. Mas nesse verão, não são apenas os rios que ganharam a atenção dos turistas. Enquanto uns se refrescam nas águas geladas, outros se distraem com os ursos, símbolo da cidade de Berna. Os animais ficam dentro de um poço de concreto construído em 1857. Desde 2009, o poço de 630 metros quadrados tem passagens para um parque de 6 mil metros quadrados, que faz parte do Zoológico Municipal e pode ser visitado pelo público em geral. As diárias de hospedagem no país custam, em média, R$ 600 e o valor estimado de uma viagem saindo do Brasil com destino à Suíça é de, no mínimo, R$ 16 mil, contando hotel, alimentação, traslado e passagens aéreas de ida e volta. Agora, os fãs de Charlie Chaplin podem realizar o sonho de visitar cenários de filmes e ter a sensação de estar atuando com o ator em uma inesquecível experiência imersiva. Um dos maiores artistas da história do cinema, o britânico Charlie Chaplin viveu boa parte da sua vida na Suíça, onde conquistou grandes fãs e construiu um legado tão grande quanto as suas performances nas telonas. O país possui um museu completo sobre sua trajetória e sua mansão ainda permanece intacta para visitantes. O Chaplin's World, que traduzido para português significa Mundo de Chaplin, é localizado na mesma propriedade onde o comediante inglês morou nos últimos 25 anos de vida, ao lado da sua 4ª mulher e seus 8 filhos do casal. O espaço parece um estúdio de Hollywood e capricha nos cenários inspirados em seus filmes, criando a melhor experiência inesquecível. Existem, por exemplo, as engrenagens do filme Tempos Modernos, além da barbearia e os uniformes do filme O Grande Ditador. Além da experiência imersiva, existe também muita informação educativa sobre como ele produzia seus trabalhos e sobre a sua vida pessoal, passando pela infância paupérrima em Londres, o estrelato em Hollywood e a perseguição que o levou à Suíça em 1953. A atração fica à beira do Lago Léman, localizado a 90 quilômetros da capital, Berna. A entrada custa 21 francos suíços, cerca de R$ 113. E faltando 95 dias para a Copa do Mundo, Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o Equador no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar do Equador. Em toda a história, a seleção sul-americana disputou apenas 3 edições da Copa do Mundo, em 2002, 2006 e 2014. O
melhor desempenho foi quando chegou às oitavas de final em 2006 contra a Inglaterra. Em 2022, uma polêmica envolvendo um dos jogadores quase comprometeu a classificação equatoriana. A Federação de Futebol Chilena denunciou o Equador por conta de uma possível fraude no registro do lateral Brian Castillo, que atuou pela seleção em 8 jogos das eliminatórias. Brian teria nascido na Colômbia em 1995 e não no Equador em 1998, como apontam os documentos do atleta. Mas após a investigação, a FIFA encerrou o processo e manteve a seleção equatoriana no Mundial. O Equador está no Grupo A, ao lado do Catar, Holanda e Senegal. É isso aí, faltam 95 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Com a evolução tecnológica e diversas opções na palma da mão, ouvir música se tornou algo prático no cotidiano. Mas como era isso no início da década de 80? Isso eu lembro bem. Eu ouvia nas fitas cassete as músicas e nos LPs, os bolachões. Mas há exatos 40 anos, 17 de agosto de 1982, os primeiros discos compactos, chamados popularmente de CD, deixavam as fábricas para ganhar o mundo. Antes mesmo de seu lançamento, o CD já havia sido apresentado na Exposição de Radiodifusão de Berlim. Com um valor exuberante de 1.200 euros na época, os CDs traziam em si muitos questionamentos, como, por exemplo, quanto tempo os dados seriam preservados nos discos? Como o conhecimento tecnológico ainda era baixo, alguns anos se passaram até que os CDs caíssem na graça do público. Com o passar do tempo, os discos compactos e seus tocadores se tornaram mais acessíveis. As lojas tiveram que se reorganizar à medida que os fãs de música começaram a trocar suas coleções de vinil por CDs. O público, que antes precisava carregar o trambolho dos discos de vinil e os toca-discos, agora tinham a leveza e a facilidade em ouvir seus artistas preferidos. O lançamento de Discman e aparelhos cada vez mais compactos auxiliou ainda mais na disparada das vendas de CDs. Mas assim como ele surgiu, a queda também foi num piscar de olhos. Com a evolução da tecnologia e o público necessitando cada vez mais de praticidade, o surgimento de novas mídias digitais e aparelhos que armazenavam a música em si, como os MP3 e MP4, fizeram com que a vida dos discos compactos fossem diminuídas rapidamente. Hoje, o ato de ouvir música mudou o seu conceito. Se antes as pessoas se juntavam em grupos para ouvir um novo lançamento de seus artistas preferidos, hoje, a utilização do smartphone torna a experiência com seus fones de ouvido cada vez mais solitária. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.